Para você que se liga na TV daqui, terceiro e último bloco, conversando com o Leandro, Dia da Consciência Negra, falando sobre o racismo. Agora a gente vai tocar num assunto muito legal, numa área muito boa, que é a área do esporte. Olha, vamos lá. 1950, há quase 70 anos atrás, o Brasil perdeu uma Copa do Mundo dentro do Maracanã. O Brasil jogava pelo empate, jogava contra o Uruguai, o Brasil vencia por 1-0, sofreu empate, aí no final o Gija fez um gol. Quem levou a culpa? Goleiro Barbosa. Por quê? Essa história do Barbosa é bem interessante, porque no documentário, que na verdade também é um livro, chama O Negro no Futebol, é um documentário fantástico, a gente consegue achar fácil no YouTube. O Negro no Futebol. O Negro no Futebol brasileiro. Conta a história do Barbosa, e eu fico até imaginando, Roberto, como que esse cara morreu, sabe? Eu acho que esse cara morreu assim com um sentimento de culpa muito grande, sabe? Porque a culpa foi legada toda a ele. Foi. E a partir da história do Barbosa, olha como que é perverso o racismo no Brasil, né? Que se criou a ideia de que o negro não é bom pro gol. Ah, é? Quem salva o Barbosa disso, e o Barbosa ganha aquecimento, é quando o Dida ganha a Copa e aí salva a honra, e o Barbosa vinha esquecido. Mas desde a Copa de 50 até a época de tanto que o Dida teve muita dificuldade para se firmar na seleção como titular, porque não, goleiro negro não é bom, não. Eu lembro da Copa de 82, Valdir Pérez, depois veio Carlos, depois veio Tafarel, muitos goleiros, só o Dida, goleiro da cor negra, e um dos maiores goleiros da história do nosso futebol. E o impressionante disso é porque por trás dessa ideia de que o negro não é bom, né, para catar o goleiro, né, porque naquela seleção ali a culpa caiu tudo em cima do Barbosa, na verdade tem uma outra coisa que não fala, mas se aparece. O negro não é um sujeito de confiança. Por quê? O que é o gol? Confiança. O goleiro... Então, o negro ele não é apto para os cargos de confiança. Tem alguns treinadores no futebol lá atrás, eu agora não me recordo qual treinador, ele falou que goleiro tem que ser igual mulher. Se não tiver confiança, não põe para jogar. Então tem que ser cargo de confiança, é isso que está falando aqui. E outra coisa, você lembra quando o Assis assumiu o Flamengo, como que foi rechaçado? Foi verdade, foi verdade. Então assim, porque é um cargo de confiança. Então, o racismo no Brasil, ele é tão mal trabalhado, e por isso que às vezes as pessoas se incomodam com o Dia da Consciência Negra. É muito engraçado, Roberto, que quando eu vou dar as palestras em determinados lugares... Fala do Muralha, goleiro do Flamengo? Sim, não, falo do Assis, que foi o técnico. Ah, tá. Né? Eu lembro quando o Andrade... Andrade. Eu confundi. O Andrade, que foi um grande jogador da história do Flamengo, teve muito problema. O Andrade. Uma coisa que eu acho muito interessante é que quando eu vou falar sobre essas questões, né, porque eu sou psicólogo e trabalho com a questão étnico-racial, enfrentamento ao racismo, né? E aí, entendendo, Roberto, que o racismo é um mal social, não é um problema do preto. Não, o Roberto é branco, então eu não tenho que se... Não, o racismo ele faz mal pra mim e faz mal pra você. Faz, com certeza. Né? O racismo, ele é uma cascata de conhecimento. O exemplo mais fácil. Se você jogar por que dá enchente nas cidades? Porque as pessoas jogam lixo nas ruas, as pessoas não têm consciência, tem muitas construções onde as pessoas fazem a massa ali no meio da rua e todo aquele cimento, Então, culpa das pessoas mesmo. E se jogasse o lixo no lixo, ia ter enchente? Não. Então o racismo, eu gosto de fazer essa comparação, é isso. Ele é mal resolvido, ele é mal elaborado, ele é mal trabalhado. O brasileiro tem medo de se assumir que é racista, de falar que tem racismo, né? E aí a gente faz essa divisão. No Brasil, como eu falei aquela hora, né, dando exemplo dos Estados Unidos, não tem lugar de preto e lugar de branco, todo mundo mora junto. Mentira. Existem lugares que são designados para brancos e para negros. A gente deu o exemplo do futebol, né, os cargos de confiança. Goleiro, zagueiro, que é cargo de confiança, você não põe negro. Cargo de chefia em empresas. Né? Você pode passar em qualquer empresa de grande porte, você vai ver que no topo, né, do escalão estão as pessoas brancas e os faxineiros, as pessoas que cuidam lá do café vão ser negros. Uma coisa que me chocou muito, Roberto, uma experiência muito forte, no dia que a Marielle morreu, eu tava no Rio, num congresso,
de medicina ayurvédica, que é medicina indiana, um congresso muito interessante. E o que chamou a atenção, Alberto, isso era nítido, né? Até por causa do nosso olhar já voltado para a questão das relações raciais, é que todos os faxineiros e seguranças eram negros. Em contrapartida, a maioria dos participantes daquele congresso internacional, com médicos da Índia, com médicos dos Estados Unidos, eram brancos. E aí, em um determinado momento, um grande médico de Uberlândia, que trabalha com essa medicina natural, eu indaguei, eu falei, ô doutor, o que você está falando aí de medicina natural? A minha avó fazia isso. Fedegoso com pinga, carquejo. Eu falei, isso que você está falando aí e trazendo como uma coisa milenar da Índia, pô, os negros do Brasil sempre fizeram isso. Não tem nada de novo nisso, não. Entende por quê, realmente? De uma certa forma, o Brasil ele tem medo, tem a dificuldade de se ver como um país miscigenado, porque quando a gente para fazer uma reflexão, né, como a gente está fazendo aqui agora, uma memória, de certa forma eu tenho que saber que quem nesse país nasce com a pele mais escura, ele tende a desdobrar para conseguir, seja lá o que for. Ele tem que fazer mais do que um branco para ele conseguir vencer, onde o branco já leva algum privilégio. Vantagem, com certeza. Algum privilégio pela questão da cor. E essa ideia de a pele. Né, até aquela música dos Racionais, bacana pra caramba, né? Filho, né? Quando você ser preto, você precisa fazer o dobro e tal, tudo mais. Isso é um mito. É um mito, é uma mentira. Por que tem que fazer o dobro? Não tem que fazer o dobro. Tem que fazer. Mas, infelizmente, o racismo no Brasil ele é tão perverso, tão covarde, Roberto, eu gosto de usar a expressão. Ele dá um tapa e esconde a mão. Né? Ele dá um tapa e esconde a mão. Vamos lá pro esporte, ó. Falei aqui no bloco anterior. Pelé, o maior jogador da história do futebol mundial de todos os tempos. Marcou mais gols, conquistou mais copas, ficou para a história, está eternizado. Mike Tyson no boxe, uma lenda do boxe americano, uma lenda do boxe, é sem dúvida alguma um dos maiores boxeadores da história do mundo de todos os tempos. Nós falamos aqui na questão da música, Michael Jackson. Isso não é historinha, não. Os negros têm melhor, os números dos negros. Quem são os grandes corredores? Quem é o cara mais veloz do mundo? Usain Bolt. Qual é a cor do Usain Bolt? Negro. Biologicamente, eles têm uma desenvoltura muito maior. Não sei se é questão de raça, não sei. Isso é um fato que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, isso é muito trabalhado. Nos Estados Unidos é muito trabalhado. Principalmente até mesmo nas universidades. A maioria das pessoas de cor negra, elas tendem a ser boxeador, jogador de basquete na NBA. Os maiores jogadores da história de basquete na NBA, Michael Jordan, Michael Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, negros. O negro no esporte ele sobressai o branco. Você esqueceu um outro cara fantástico aí, que além de ser esportista, foi também um lutador pelos direitos civis, né, ao lado do Malcolm X. Né, lá nos Estados Unidos, que é o Muhammad Ali. Muhammad Ali, é verdade, esqueci. Muhammad Ali, boxeador, né, que ele troca o nome quando ele se torna um muçulmano, o nome dele é Cassius Clay, e aí, quando ele é batizado, né, introduzido no mundo muçulmano, ele troca para Muhammad Ali. Mas é um cara fantástico, sou muito fã dele. O filme uma dele história muito legal, né? Mas é interessante que até nisso a gente tem que ter um certo cuidado, a gente pode criar um certo estereótipo. Por que os negros se destacaram melhor no esporte? Porque onde é que eles tinham espaço, pô? Ah, entendi. Não é nem porque... É uma válvula de escape. Não é uma válvula de escape. Porque antigamente, né, no começo, né, o futebol, quando veio ao Brasil, era um esporte para branco e rico. O Clube de Regatas Vasco da Gama foi o clube que abriu as portas para o primeiro jogador negro da história do futebol brasileiro. Teve um time antes, o Bangu. O Bangu também. O primeiro time profissional a aceitar negros foi o Bangu. Depois o Vasco da Gama. No entanto, que na final, nessa época que deu o Vasco e o Fluminense, veio gente até de outros estados do Brasil para torcer pro Vasco, as pessoas pobres.
Porque o Vasco representava os pobres, cara. E era engraçado que nesse jogo, nessa final que o Vasco leva o caneco, eu não lembro onde aqui agora, os torcedores fluminenses, que eram elite branca, eles levavam um remo e ficavam batendo na cabeça dos pobres. Entendeu? Então, assim, a maioria dos esportes, eles eram praticados pela elite e pelos brancos. Então era coisa chique jogar bola. Né? E aí, por que o negro começou, o negro os pobres começou a destacar, né? No esporte? Porque eles praticavam o campeonato de vaza, pelado, aí o cara ia ficando bom, pô. Né? Quando os negros são introduzidos no basquete norte-americano, né? Por quê? Porque os caras jogavam nas quadras dos guetos, e lá os caras faziam jogada e criavam jogada. A periferia. Então, né? quando o cara vai e aí, quando. Isso é o próprio sistema, né? Os caras começam a perceber das universidades nos Estados Unidos que, pô, tem uns caras no gueto ali jogando pra caramba, vão trazer isso pra cá. No entanto, que quando os negros começam a entrar no basquete nos Estados Unidos, muitos são proibidos de fazer aquela jogada maneira que hoje eles fazem. E hoje os Globetrotters fazem. Sim, era proibido. Por quê? Porque os caras estavam dando baile. Mas desmoralizava o adversário. Sim, mas por quê? Porque os caras, não é porque os caras são melhores. Porque o cara, ele treina com aquilo que ele tem. E aí ele tende a evoluir. Mesma coisa, se você for lá na África, onde, né, a gente tem bastantes corredores de destaque, você vai ver que o cara corre num terreno batido, descalço e tal. Pô, corre de leões. Não, isso é mito. Não, cara. Isso é mito, isso é mito, cara. Os quenianos, isso é mito. Criança cultural queniano. Não, mentira, isso é mito. Né? Isso é preconceituoso, isso é mito. Porque, só pra gente concluir, o professor daqui de São João, que é africano, de leão, ele falava com a gente que quando ele veio pro Brasil, as pessoas pensavam que, não, mas como é que lá tem casa? Não, Guiné-Bissau, que é um país da África, é uma cidade como qualquer outra, um país como qualquer outra. Tem carro, tem casa, não moro em cima da África. Tá certo, ó. Bloco final, mas a gente vai abrir uma exceção, o papo tá muito legal. A gente vai pro bloco extra. Esse é o último bloco, mas teremos um bloco extra ainda. Vamos falar sobre um cara que eu acho fantástico. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Uma pessoa que lidou muito, sofreu muito e mesmo assim trouxe amor. Eu assisti o filme dele, Invictus, Nelson Mandela. Nós vamos falar no próximo bloco sobre Nelson Mandela, não sai daí. A gente volta no próximo bloco, no bloco extra. O papo tá tão legal, tem bloco extra. TV Daqui Você, uma parceria de sucesso.